Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, queridos, nós estamos juntos para aprender da palavra de Deus. É a fonte inesgotável. Nós estamos num momento em nosso planeta, em nosso mundo, onde as pessoas estão questionando a guerra, o conflito entre Israel e os palestinos, entre talvez o Hamas e os judeus. O que é isso? É a volta de Jesus, porque esse cenário lá é onde o berço da nossa sociedade, é onde as histórias bíblicas aconteceram, e agora é isso realmente um sinal de que Jesus já está voltando. Nós precisamos aprender essas verdades, e aí a palavra de Deus ela vai esclarecer para cada um de nós. Nós precisamos compreender a volta de Jesus, ela é uma realidade. Esteja eu ou você preparado ou não, Jesus vai voltar. Quando? A gente não sabe, mas nós precisamos então estudar, compreender os sinais para estarmos atento com relação a essas coisas. E para isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos juntos orar agora. Amado Deus, querido Pai, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine para entendermos a Tua palavra, para que essa verdade faça parte da nossa vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com o texto que fala sobre essas questões dos sinais, capítulo 24 de Mateus, nós vamos estudar isso, capítulo 13 de Marcos e capítulo 21 de Lucas. Nós vamos ler agora só alguns versos do capítulo 21 de Lucas, para a gente poder notar. Verso 28, capítulo 21, verso 28, vai trazer isso aqui, olha. Jesus está falando aqui, se a gente ver aqui, sobre a sua volta. E aí no verso 28 ele vai dizer, olha, ao começar estas coisas a sucederem, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então Jesus está dizendo, quando acontecer essas coisas, olha, você deve agora levantar a cabeça, exultar, ficar alegre, porque a vossa redenção se aproxima. Redenção é salvação por meio de Jesus. E aí o verso 33 diz assim, do capítulo 21, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, o texto está dizendo que pode passar até o céu e a terra, pode passar tudo, mas as palavras de Deus não passam. Então, se Jesus diz que ele vai voltar, isso deve ser uma compreensão, e eu e você precisamos acreditar nisso. Aí agora nós vamos para o relato de Mateus, para a gente poder compreender mais sobre essa questão, sobre os sinais. Capítulo 24, aí se lermos aqui ao 24, verso 30 e 31, falando da volta de Jesus, ele diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, a volta de Jesus é uma realidade. Jesus vai aparecer nas nuvens do céu e vai vir resgatar, buscar os seus filhos. E aí ele não vem só, ele vem com os anjos tocando trombeta, porque a volta de Jesus é a festa, a maior festa do universo, é a comemoração da vitória de Cristo contra o mal na cruz do Calvário, e aqueles que aceitaram a Cristo serão parte dessa comemoração, dessa vitória em Cristo. Então, a volta de Jesus é uma realidade. Esteja eu ou você preparado ou não, Jesus vai voltar. Então nós precisamos nos preparar para isso. Sabe por quê? Então precisamos agora conhecer os sinais, alguns sinais que mostram a proximidade da volta de Cristo. Aí, a partir do verso 24, nós temos aqui, nós vamos ler logo aqui do verso 1, Jesus vai estar conversando com os discípulos. Olha só, tendo Jesus saído do templo, ele estava no templo com os discípulos, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos lhe mostraram a construção do templo. Ele, Jesus, porém, lhe disse, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava apontando para o templo, porque eles mostraram a grandiosidade do templo lá de Jerusalém.
Aí Jesus disse, olha, tá vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa profecia já aconteceu. No ano 70, olha para você entender, no ano 70, pela invasão do exército romano, destruiu completamente Jerusalém e principalmente o templo foi arrasado, destruído completamente. Então essa profecia já aconteceu. Então se essa profecia já aconteceu, as outras também acontecerá. Aí, verso 3 vai agora para a gente poder entender. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Diga quando vai acontecer essas coisas com relação ao templo. Aí Jesus foi descrevendo. Jesus ele não traz uma sequência aqui, ele vai agora mostrando os fatos como iriam acontecer, mas sem uma ordem, sem uma lógica. Então a gente precisa estudar. Aí, e quando vai haver os sinais da tua vinda e a consumação dos séculos? Então, agora Jesus disse, e ele lhe disse, verso 4, vede que ninguém vos engane. Então, cuidado para ninguém vos enganar. Então, o engano vai vir. Aí o verso 5 vai dizer, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário, assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pronto. Então, guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Aí continua. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Isso tem sido uma realidade. Fomes, guerras, terremotos, sabe, tem sido uma realidade. Mas isso tem se intensificado. É só a gente notar. Aí, porquanto se levantarão, e haverá, agora o verso 8, porém, tudo isso é o princípio das dores. O verso 8 é o mais importante. Jesus está dizendo que tudo isso é os princípios das dores. Jesus está reportando a uma mulher grávida quando começa a entrar em trabalho de parto, as contrações. Jesus está se reportando a isso. Então, nós precisamos conhecer os sinais da gravidez ou as contrações que vai mostrar que essa mulher vai ter o filho. Aí diz, ó, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se hão de escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Pronto. Então nós precisamos conversar aqui. Primeira coisa, Jesus diz quando essas coisas estiverem acontecendo, olha, são os princípios das dores. Ou seja, é o começo das contrações para mostrar que o parto vai acontecer. Então a volta de Jesus é o parto, é o nascimento, é a vinda de Jesus. Mas as contrações, elas acontecem. Aí, conhecendo uma questão do parto, o parto, quando a mulher vai ter o seu filho, as contrações começam e dura ali, o tempo de cada contração é em torno de 30 minutos. Quando vai chegando perto o parto, as contrações começam a diminuir para 10 minutos. Quando está chegando realmente o momento, dura ali cada contração de 3 a 5 minutos. E aí a intensidade também é maior das contrações. As dores ficam mais fortes. E aí então todo profissional, o médico, já sabe que a mulher está entrando no trabalho de parto e precisa então preparar tudo ali para receber o bebê. Então essas coisas estão acontecendo, como a guerra da Ucrânia, agora a guerra de Israel contra o Hamas, ou seja, está intensificando e a gente percebe isso, os conflitos. Mas aqui tem mais outros sinais que vocês puderam ver. Surgirão falsos cristos e enganarão a muitos. Olha, cuidado, a gente percebe que o engano tem sido uma realidade na vida das pessoas. Sabe o que mais? Jesus disse para se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor se esfria de quase todos. Não é isso que nós temos percebido na nossa sociedade? O amor tem se esfriado das pessoas, as pessoas não mais se preocupam com o outro, é um egoísmo absurdo. Eu só penso em mim e no outro não me interessa. Ou seja, a falta de amor é mais
uma demonstração que a contração está se intensificando, que o parto está próximo. Então nós precisamos perceber que isso é uma realidade. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria de quase todos. Esse é o texto que eu e você precisamos pensar. Nós precisamos perceber que tem sido uma realidade. O amor, sabe por quê? Porque o amor é Deus e as pessoas não têm se relacionado com Deus. Então, se elas não se relacionam com Deus, elas não vão amar. Então, cada dia o mal tem sido uma realidade na vida das pessoas. E sabe qual outra coisa que o texto diz? Quem perseverar até o fim, esse será salvo. O segredo para ser salvo é perseverança, é continuar acreditando em Deus, se relacionando com Ele. Sabe por quê? Porque Ele disse que pode passar o céu e a terra, mas as palavras dele não vai passar. Jesus vai voltar. Quando eu não sei, mas os sinais estão se intensificando. A cada dia a gente percebe isso. Guerra, rumor de guerra, fome, terremoto, tem se intensificado e mais. A maldade, o amor se esfriando das pessoas tem sido uma realidade. Sabe, falsos profetas enganando e ensinando mentira para as pessoas tem sido uma realidade. Então isso são sinais e que as contrações estão mais próximas e estão se intensificando. Jesus está voltando, mas o último verso diz, olha só, quando este evangelho do reino for pregado em todas as nações, em todo o mundo, aí então virá o fim. Então o evangelho tem sido pregado. O evangelho são boas novas, boas notícias. Hoje, com o avanço da tecnologia, da internet, o mundo todo já está se ouvindo muito mais de Jesus. Então esse é um sinal clássico também de que Jesus está próximo para voltar. Então nós precisamos perceber e começar a entregar a nossa vida, a pegar-nos à palavra, desenvolver um relacionamento com Jesus e ter a certeza de que Jesus vai voltar. Mais cedo ou mais tarde ele vai voltar. Quando nós não sabemos, mas os sinais estão mostrando que Jesus está muito próximo. E agora, como está a sua vida? Você tem buscado se relacionar com Deus, acreditando nessa grande verdade da volta de Jesus? A volta de Jesus não deve ser só uma doutrina, deve ser um desejo meu. Eu e você precisamos desejar a volta de Jesus e nos relacionar com Ele, porque a volta de Jesus destruirá todo o mal e implantará o reino eterno de Deus para os seus filhos. Então que você se prepare, que essa seja a nossa esperança da volta de Jesus o mais breve, porque Cristo está voltando e nós precisamos estar prontos. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos um relacionamento contigo para esperar a Tua volta. Nós choramos por Jesus. Amém.